Ignoraram meu nome em todos os brindes, até o manobrista chegar com o meu carro. Foi exatamente isso que aconteceu na festa de abertura da nova filial da empresa onde trabalho há 15 anos. 15 anos construindo aquela empresa junto com meu sócio Fernando, suando sangue para transformar uma pequena importadora de eletrônicos numa das maiores distribuidoras do sul do país. Mas naquela noite, quando ele fez o discurso agradecendo a todos que tornaram o sonho possível, meu nome simplesmente não existiu. Nem uma vez. Como se eu fosse apenas mais um funcionário no meio da plateia. A festa estava impecável. Salão alugado em um dos hotéis mais caros de Porto Alegre, garçons circulando com champanhe francês, decoração que custou mais do que muita gente ganha em um ano. Tudo bancado pela empresa que eu ajudei a erguer desde o primeiro dia. Mas ali, ouvindo Fernando receber todos os parabéns sozinho, sendo tratado como o único visionário por trás do sucesso, senti algo queimar por dentro. Uma mistura de raiva e decepção que crescia a cada cumprimento direcionado exclusivamente a ele. Os convidados eram uma mistura de clientes importantes, fornecedores internacionais e alguns funcionários-chave da empresa. Pessoas que eu conhecia há anos, que sabiam perfeitamente qual era a minha participação na construção daquele império. Mas naquela noite, por algum motivo, todos pareciam ter uma amnésia seletiva. Como se Fernando fosse realmente o único cérebro por trás de cada decisão estratégica, de cada negociação milionária, de cada expansão que nos trouxe até ali. Fiquei observando da mesa reservada aos diretores, bebericando meu uísque e tentando entender como chegamos naquele ponto. Fernando e eu sempre fomos diferentes. Ele tinha o perfil extrovertido, gostava dos holofotes, sabia trabalhar uma sala cheia de investidores como ninguém. Eu sempre fui mais reservado, preferia ficar nos bastidores cuidando da parte operacional, das planilhas, dos contratos que faziam tudo funcionar. Talvez por isso ele se sentisse no direito de monopolizar o crédito. Mas 15 anos de parceria mereciam pelo menos uma menção, não acham? A situação ficou ainda mais constrangedora quando começaram os brindes individuais. Um a um, os principais clientes se levantaram para parabenizar Fernando pelo sucesso. Um visionário, dizia um. O homem que revolucionou o mercado de eletrônicos no Sul, complementava outro. Parabéns pela conquista, Fernando. Você merece todo esse sucesso, finalizou o representante da nossa maior fornecedora asiática. Cada palavra era como um soco no estômago. Não que eu precisasse de reconhecimento público, mas 15 anos de dedicação integral não podem ser simplesmente apagados da história. O que mais me incomodava era saber que metade daquelas pessoas devia favores a mim. O japonês da Yamamoto Electronics, por exemplo, só fechou o primeiro contrato conosco porque eu passei 3 meses aprendendo o básico de japonês para impressioná-lo durante as negociações. A representante da brasileira TechSul só concordou em nos dar exclusividade regional depois que eu a ajudei a resolver um problema fiscal que poderia ter fechado a empresa dela. Mas naquela noite, era como se esses episódios nunca tivessem acontecido. Fernando brilhava na sua apresentação. Falava com desenvoltura sobre visão de futuro, sobre como identificou nichos de mercado inexplorados, sobre sua capacidade de antecipar tendências tecnológicas. Tudo verdade, reconheço. Ele realmente tem esse talento. Mas o que ele não mencionou foi quem transformou essas visões em realidade. Quem ficava até às 3 da manhã revisando contratos. Quem viajava para São Paulo toda semana para resolver problemas de logística? Quem criou todo o sistema de controle de qualidade que nos diferenciava da concorrência? A festa continuou e eu fui me sentindo cada vez mais invisível. Cumprimentavam Fernando, tiravam selfies com Fernando, pediam conselhos para Fernando. Quando alguém eventualmente vinha falar comigo, era sempre algo superficial. E aí, como vai? Ou bonita festa, né? Nada sobre os 15 anos que passamos construindo aquilo juntos. Nada sobre a sociedade que nos trouxe até ali. Era como se eu fosse um convidado qualquer que teve sorte de conseguir uma mesa boa. Por volta das 11 da noite, Fernando fez um último discurso. Desta vez, agradecendo especificamente aos funcionários que tornaram possível mais esta conquista. Citou o gerente de vendas, citou a diretora financeira, citou até o rapaz do almoxarifado que trabalhava conosco há 2 anos. Mas meu nome, novamente, ficou de fora. Nesse momento, tomei uma decisão.
Levantei da mesa e caminhei até o balcão do hotel para pedir minha conta do valê. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. O manobrista era um rapaz jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, e quando chegou com meu carro percebi que algo estava diferente. Primeiro, a forma como ele me cumprimentou. Não foi aquele boa noite automático que você espera de um funcionário. Foi um cumprimento respeitoso, quase reverente. Boa noite, Sr. Rodrigo. Foi um prazer cuidar do seu veículo hoje. Ele sabia meu nome, coisa que, aparentemente, mais ninguém naquela festa se lembrava. Segundo, a maneira como ele me entregou as chaves. Não jogou na minha mão como geralmente acontece. Ele praticamente fez uma reverência enquanto me estendia o chaveiro, e ainda disse: Senhor, só queria agradecer pessoalmente pela oportunidade que o senhor me deu. Fiquei confuso. Que oportunidade? Eu nunca tinha visto aquele rapaz na vida. Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele completou: Meu nome é Gabriel, senhor. Sou neto da Dona Maria, que trabalhou na sua casa por 10 anos. Aí a ficha caiu. Dona Maria foi nossa empregada doméstica quando eu e minha ex-esposa morávamos na Casa Grande no bairro Moinhos de Vento. Uma senhora fantástica, trabalhadora, honesta como poucas. Lembrei vagamente que ela sempre falava de um neto que estava estudando, que queria fazer faculdade, mas a família não tinha condições. Dona Maria trabalhou conosco até o ano passado, quando se aposentou. Na época, dei uma ajuda financeira para ela conseguir finalizar a compra da casa própria. Nada demais, apenas o que qualquer pessoa decente faria por alguém que serviu a família com tanto carinho e dedicação. Gabriel continuou: O senhor não sabe, mas graças ao dinheiro que deu para minha avó, ela conseguiu quitar a casa e ainda sobrou para me ajudar com a faculdade. Estou no 3º ano de administração na UFRGS. Trabalho aqui nos fins de semana para ajudar em casa e ganhar experiência, mas meu sonho é um dia trabalhar numa empresa grande como a sua. Minha avó sempre conta as histórias de como o senhor e a senhora eram gentis com ela, como tratavam ela como parte da família. Fiquei emocionado, não vou negar. Em 15 anos construindo uma empresa, é fácil perder a perspectiva do impacto que nossas ações têm na vida das pessoas. Ali estava um jovem estudante, trabalhando como manobrista para custear os estudos, me tratando com uma admiração genuína. Enquanto isso, lá dentro, um salão cheio de pessoas que eu ajudei a enriquecer fingiam que eu não existia. Gabriel ainda não tinha terminado. Senhor Rodrigo, eu sei que pode parecer atrevimento da minha parte, mas posso fazer uma pergunta? Assenti com a cabeça. O senhor é sócio do dono da festa lá dentro? Confirmei que sim. Então, o senhor deve ser muito importante na empresa, não é? Minha avó sempre dizia que o senhor era um homem muito inteligente, que entendia de negócios como ninguém. Sorri meio amargo. Olha, Gabriel, honestamente, depois de hoje eu não sei mais que importância eu tenho nessa empresa. Ele pareceu confuso com minha resposta. Como assim, senhor? Expliquei brevemente o que tinha acontecido na festa, como meu nome foi completamente ignorado em todos os agradecimentos, como me senti invisível depois de 15 anos de parceria. O rapaz ficou indignado. Isso não está certo, senhor Rodrigo. Qualquer pessoa que conhece a história da empresa sabe que o senhor é fundamental. Eu mesmo, quando estava pesquisando sobre empresas de tecnologia para um trabalho da faculdade, encontrei várias matérias antigas onde falavam que a inovação nos processos da empresa veio das suas ideias. Tem uma reportagem de 2018 onde chamam o senhor de o cérebro operacional por trás do crescimento da eletrônica Sultec. Interessante como um manobrista de 20 e poucos anos sabia mais sobre minha contribuição para a empresa do que um salão cheio de parceiros de negócios. Gabriel continuou. Senhor, posso estar falando bobagem porque sou só um estudante, mas pelo que aprendi na faculdade, uma empresa não cresce só com visão. Precisa de execução. E pela forma como minha avó sempre falou do senhor, o senhor é o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Em poucos minutos de conversa, aquele jovem tinha me dado mais reconhecimento do que 15 anos de sociedade. Comecei a refletir sobre quantas outras pessoas conheciam minha real importância na empresa, mas talvez nunca tivessem oportunidade de expressar isso. Quantos fornecedores, funcionários de nível médio,
Prestadores de serviços sabiam exatamente quem eu era e o que eu representava. Gabriel me entregou um cartão simples, daqueles que os universitários fazem para networking. Senhor Rodrigo, eu sei que um dia vou me formar e procurar uma oportunidade na área. Quando isso acontecer, posso procurar o senhor? Seria uma honra trabalhar com alguém que tem a experiência e o caráter que o senhor tem. Guardei o cartão no bolso e prometi que, quando ele se formasse, haveria uma vaga esperando por ele. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar na ironia da situação. 15 anos de parceria, e quem realmente me enxergava era um manobrista que mal me conhecia pessoalmente. E você? Já passou por uma situação onde foi ignorado por quem deveria te valorizar? Me conte nos comentários como você lidou com isso. Durante o trajeto para casa, meu celular não parou de tocar. Fernando, 5 chamadas perdidas em 15 minutos. Eu sabia exatamente o que ele queria. Provavelmente alguém tinha perguntado onde eu estava, ou talvez ele mesmo tenha percebido minha ausência e ficado preocupado com a imagem da empresa. Sempre foi assim. Fernando se preocupava muito com aparências, com o que os outros pensavam. Eu ignorei todas as ligações. Cheguei em casa por volta da meia-noite. Meu apartamento em Ipanema ficava a 20 minutos do hotel, e durante todo o caminho fui processando os eventos da noite. Não era só sobre o reconhecimento público. Era sobre algo muito maior. Sobre respeito. Sobre parceria de verdade. Sobre 15 anos de uma relação que eu achava que era baseada em confiança mútua, mas que aparentemente era apenas conveniente para uma das partes. Servi um uísque duplo e me sentei na varanda com vista para a cidade. Porto Alegre brilhava lá embaixo, cheia de luzes e movimento. Uma cidade que nossa empresa ajudou a crescer economicamente. Éramos um dos maiores empregadores privados da região, gerávamos impostos significativos, movimentávamos milhões em importações. Mas para Fernando, tudo isso era mérito exclusivamente dele. O celular tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem no WhatsApp. Rodrigo, onde você está? Precisamos conversar urgente. Aconteceu algo importante. Deletei sem responder. Não estava com humor para suas urgências. Abri meu notebook e comecei a fazer algo que há muito tempo deveria ter feito. Analisar exatamente qual era a minha posição real na empresa. Os documentos estavam todos ali, organizados na minha pasta pessoal. 15 anos de contratos, aditivos, acordos de sociedade. E aí estava, preto no branco. Eu detinha 49% da Sultec Distribuidora. Fernando tinha 51%. Quase metade da empresa era minha. Quase metade de um negócio que valia, segundo nossa última avaliação para fins de seguro, cerca de 80 milhões de reais. 39 milhões era minha parte. Não era pouco dinheiro. Mas o que me chamou a atenção foi outro documento. Um que eu tinha assinado meio sem pensar 3 anos atrás. Um acordo de performance onde Fernando e eu estabelecemos metas de crescimento para a empresa. Se as metas fossem batidas, ambos receberíamos bônus substanciais. Se não fossem, haveria consequências. Fernando sugeriu o acordo na época dizendo que era uma forma de nos mantermos motivados e alinhados. Eu concordei porque sempre batíamos nossas metas mesmo. Relendo o documento com atenção, descobri algo interessante. Havia uma cláusula que eu não lembrava. Se a empresa superasse as metas estabelecidas em mais de 30% durante 3 anos consecutivos, o sócio minoritário teria direito a rever sua participação societária. E nós não só superamos as metas em 30%. Superamos em 60%, 45% e 55% nos últimos 3 anos. A cláusula estava ali, escrita de forma técnica, mas clara para quem soubesse ler. Fui até meu escritório em casa e peguei as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos. Os números eram impressionantes. A Sultec havia crescido de uma empresa de 15 milhões de faturamento anual para uma operação de 42 milhões. Nosso lucro líquido tinha saltado de 2 milhões para 8 milhões anuais. Éramos oficialmente uma das empresas de distribuição de eletrônicos que mais crescia no sul do país. E eu sabia exatamente qual tinha sido minha contribuição para esses números. O sistema de gestão de estoque que implementei reduziu nossos custos operacionais em 22%. As negociações que conduzi com fornecedores asiáticos nos deram acesso a produtos exclusivos que aumentaram nossa margem de lucro em 35%.
O programa de fidelidade que desenvolvi para nossos revendedores aumentou o volume de pedidos em 40% nos últimos 2 anos. Peguei uma calculadora e comecei a fazer as contas. Se eu acionasse a cláusula de revisão societária, minha participação na empresa saltaria de 49% para 55%. Eu me tornaria o sócio majoritário da Sultec. Fernando, que tinha passado a noite inteira recebendo parabéns como se fosse o único responsável pelo sucesso, descobriria que tecnicamente ele trabalhava para mim. O telefone tocou novamente. Fernando, insistente como sempre. Desta vez atendi. Rodrigo, que diabos aconteceu? Você sumiu da festa sem falar nada. Os clientes ficaram perguntando onde você estava. Isso não pode acontecer em eventos importantes da empresa. Sua voz carregava aquele tom autoritário que eu conhecia bem. Como se eu fosse um funcionário que precisava de explicações por ter saído mais cedo. Fernando, respondi com calma. Precisamos marcar uma reunião na segunda-feira. Tenho alguns documentos para revisar contigo. Ele pareceu surpreso com o meu tom. Documentos? Que documentos? Rodrigo, você está bem? Você não pareceu bem hoje na festa. Sorri sozinho na varanda. Estou ótimo, Fernando. Melhor do que estive em muito tempo. Vamos conversar na segunda. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. A segunda-feira chegou e eu estava preparado de uma forma que Fernando jamais imaginaria. Cheguei ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual. Queria revisar todos os documentos mais uma vez, ter certeza absoluta de cada vírgula, cada número, cada implicação legal do que estava prestes a acontecer. Nosso advogado, Dr. Henrique, já estava a caminho. Havia pedido para ele chegar antes de Fernando para que pudéssemos alinhar os detalhes técnicos. O escritório da Sultec ficava no 12º andar de um prédio comercial no centro de Porto Alegre. 40 funcionários, 3 andares, uma estrutura que cresceu organicamente ao longo dos anos. Caminhando pelos corredores naquela manhã, observei cada detalhe com olhos diferentes. Os computadores de última geração que eu havia negociado com um fornecedor coreano. O sistema de ar-condicionado industrial que eu havia mandado instalar para manter a temperatura ideal dos equipamentos eletrônicos. As salas de reunião com equipamentos de videoconferência que possibilitavam nossas negociações internacionais. Doutor Henrique chegou às 7h30. Um homem sério, cabelos grisalhos, especialista em direito empresarial que atendia nossa empresa há 10 anos. Rodrigo, revisei todos os documentos que você me enviou no fim de semana. Preciso te parabenizar pela visão que você teve 3 anos atrás ao aceitar aquela cláusula. Fernando provavelmente nem lembra que ela existe. Ele abriu sua pasta e espalhou os papéis sobre minha mesa. A situação é bem clara, continuou o Dr. Henrique. Os números estão aqui. As metas foram superadas nos percentuais exigidos pelos 3 anos consecutivos necessários. Você tem direito legal e contratual a solicitar a revisão da participação societária. E baseado na fórmula estabelecida no próprio contrato, sua nova participação seria de 55%. Fernando ficaria com 45%. Ele pausou e me olhou seriamente. Rodrigo, você entende as implicações disso, certo? Entendi perfeitamente. Significava que eu me tornaria o sócio majoritário da Sultec. Todas as decisões estratégicas passariam por mim. Fernando, que há 15 anos comandava a empresa como se fosse o único dono, descobriria que sua posição tinha acabado de mudar drasticamente. E o mais interessante, tudo isso estava baseado no próprio acordo que ele havia sugerido. Fernando chegou às 9 em ponto, como sempre. Ele tinha essa obsessão com pontualidade, chegava sempre no horário exato, nem 1 minuto antes, nem depois. Vi pela janela da minha sala quando ele desceu do carro. Um BMW Série 5 preto, impecável, que combinava perfeitamente com seus ternos italianos e sua postura sempre confiante. Naquela manhã, observando-o caminhar em direção ao prédio, pensei em quantas vezes eu me senti pequeno ao lado da personalidade dominante dele. Bom dia, Rodrigo, disse Fernando entrando na minha sala. Desculpa o atraso, tive uma ligação internacional que se estendeu mais do que esperava.
Ele parou ao ver Dr. Henrique sentado à mesa de reunião. Henrique, que surpresa! Não sabia que teríamos reunião com o advogado hoje. Aconteceu algum problema legal que eu preciso saber? Dr. Henrique se levantou e cumprimentou Fernando cordialmente. Bom dia, Fernando. Na verdade, estamos aqui para tratar de uma questão societária. Rodrigo me procurou para revisarmos alguns aspectos do contrato de sociedade de vocês. Fernando franziu a testa, claramente confuso. Aspectos do contrato? Rodrigo, do que se trata isso? Indiquei uma cadeira para Fernando se sentar. Fernando, você se lembra do acordo de performance que sugerimos 3 anos atrás? Ele assentiu vagamente. Claro, aquela história das metas de crescimento. Foi uma boa ideia minha, nos manteve focados. Sorri internamente com a forma como ele assumia o crédito até por suas próprias ideias. Exato. E você se lembra de todas as cláusulas daquele acordo? A expressão de Fernando começou a mudar. Algo no meu tom o alertou de que aquela não seria uma reunião rotineira. Rodrigo, vai direto ao ponto. Tenho uma ligação importante com o pessoal da Samsung em 20 minutos. Doutor, Henrique abriu o contrato e apontou para uma seção específica. Fernando, a questão é esta cláusula aqui. Sobre revisão da participação societária baseada no cumprimento de metas. Fernando leu rapidamente o parágrafo indicado. Viu o exato momento em que a compreensão bateu em sua mente. Sua expressão passou de confusão para surpresa, e então para algo que eu nunca tinha visto em seus olhos. Preocupação genuína. Espera aí, disse ele relendo o texto. Isso aqui diz que se as metas forem superadas em mais de 30% por 3 anos consecutivos, a participação pode ser revista? Dr. Henrique confirmou. Exatamente. E pelos números que temos aqui, essa condição foi amplamente satisfeita nos últimos 3 anos. Fernando olhou para mim com uma expressão que misturava incredulidade e o início do que parecia ser pânico. Rodrigo, o que exatamente você está propondo aqui? O que estou propondo, Fernando, é muito simples, respondi me recostando na cadeira. Estou exercendo um direito contratual que você mesmo criou. Baseado no cumprimento das metas estabelecidas, solicito oficialmente a revisão da nossa participação societária conforme previsto na cláusula que você sugeriu há 3 anos. Dr. Henrique empurrou uma pasta para Fernando. Aqui estão todos os documentos. Demonstrativos financeiros, relatórios de performance, cálculos da nova distribuição societária. Tudo conforme a fórmula estabelecida no próprio contrato. A partir de hoje, Rodrigo detém 55% da Sultec. Você fica com 45%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando folheou os papéis com movimentos mecânicos, claramente tentando processar o que estava acontecendo. Rodrigo, isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Somos parceiros há 15 anos. Por que você está fazendo isso? Sua voz começou a subir de tom, mas eu permaneci calmo. Parceiros? Fernando? Inclinei-me para a frente. Parceiros de verdade não apagam 15 anos de contribuição em um discurso público. Parceiros não ignoram o nome do sócio em todos os agradecimentos de uma festa que celebra o sucesso comum. Parceiros não agem como se fossem os únicos responsáveis por construir um império que levou 15 anos para ser erguido. Fernando tentou se recompor. Rodrigo, se é sobre a festa, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Estava nervoso com a apresentação e esqueci de mencionar. Levantei a mão interrompendo-o. Não, Fernando. Não foi um mal-entendido. Foi uma revelação. Me mostrou exatamente como você me vê nessa sociedade. E agora você está descobrindo exatamente como eu vejo nossa sociedade. Dr. Henrique interviu profissionalmente. Fernando, juridicamente tudo está correto. Rodrigo não precisa de sua autorização para exercer esse direito. O contrato é claro, as condições foram satisfeitas, os documentos estão em ordem. A transferência da participação majoritária é automática. Fernando passou as mãos pelo cabelo, algo que eu sabia que ele fazia quando estava verdadeiramente desesperado. Mas, Rodrigo, você entende o que isso significa? Toda a estrutura da empresa, todos os contatos internacionais, toda a estratégia de crescimento, tudo está baseado na minha liderança. Os fornecedores me conhecem, os clientes confiam em mim.
Sorri pela primeira vez desde o início da reunião. Interessante você mencionar isso, Fernando. Porque, na verdade, se você olhar bem, descobrirá que a maioria dos nossos contratos mais importantes foram negociados por mim. Peguei outro arquivo da minha gaveta. Contrato com a Yamamoto Electronics, negociado por mim. Acordo de distribuição exclusiva com a TechSul, fechado por mim. Parceria estratégica com os coreanos da Samsung, desenvolvida por mim ao longo de 2 anos. Quer que eu continue? Fernando olhava os documentos como se fossem escritos em uma língua estrangeira. E sabe o que é mais irônico, Fernando? Ontem à noite, um manobrista de 20 e poucos anos me mostrou mais reconhecimento em 5 minutos do que você em 15 anos de sociedade. Um garoto que está estudando administração sabia mais sobre minha importância para esta empresa do que você demonstrou na sua festa. Dr. Henrique consultou seu relógio. Senhores, preciso que assinemos os documentos de transferência hoje. Rodrigo, a partir de agora você é oficialmente o sócio majoritário da Sultec. Fernando, você continua como sócio, mas com participação minoritária. Sugiro que vocês conversem sobre como será a nova dinâmica operacional da empresa. Fernando ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Menor. Rodrigo, o que você quer que eu faça? Quer que eu saia da empresa? Balancei a cabeça. Não, Fernando. Você é bom no que faz. Tem talento para vendas, para relações públicas, para apresentações. Mas a partir de agora, você fará isso como funcionário, não como dono. Levantei-me e caminhei até a janela que dava vista para o centro da cidade. Sabe, Fernando, eu não queria que chegasse a este ponto. 15 anos de trabalho conjunto deveriam valer mais que isso. Mas você me ensinou uma lição valiosa ontem à noite, que o poder real não vem de quem fala mais alto ou de quem está na frente do palco. Vem de quem realmente constrói, de quem produz resultados, de quem honra seus contratos. Fernando assinou os documentos em silêncio. Quando terminou, Dr. Henrique fechou sua pasta e se despediu. Parabéns, Rodrigo. Agora você é oficialmente o proprietário majoritário de uma das empresas de distribuição de eletrônicos que mais cresce no sul do país. Depois que todos saíram, fiquei sozinho na minha sala, que agora era oficialmente a sala do sócio majoritário. Pensei no Gabriel, o manobrista que me havia mostrado que o reconhecimento verdadeiro vem de lugares inesperados. Pensei em Dona Maria, que, mesmo aposentada, ainda falava bem de mim para o neto. Pensei em quantas pessoas realmente sabiam meu valor, mesmo quando eu próprio havia esquecido. Às vezes, as maiores lições da vida vêm disfarçadas de humilhação. Às vezes, você precisa ser ignorado para descobrir seu verdadeiro poder. E às vezes, a vingança mais doce não é destruir quem te ofendeu, mas simplesmente mostrar que eles nunca entenderam quem você realmente era. Fernando aprendeu naquele dia que nos negócios, assim como na vida, quem realmente comanda não é necessariamente quem fala mais alto. É quem tem a documentação certa. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta.